Afinal, pessoal, Space Jam, Um Novo Legado é melhor que o jogo do século, o primeirão lá com Michael Jordan? Ele é melhor que esse primeiro? Será que ele consegue chegar no mesmo nível ou ele tá muito abaixo? Então, assista um vídeo aqui completinho, sem pular ele, sem dar um clickbait aí. Não, tem que assistir tudo direitinho para entender o que eu vou explicar aqui para vocês. Então já sabe, puxa uma cadeira, deixa o like, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e bora comentar se esse novo Space Jam, né, o New Legacy, é melhor ou pior que o primeiro. Vamos lá, puxa a vinheta. Bom, assistindo ele primeiramente, a gente tem tipo um hype assim absurdo que foi criado a partir dos trailers, né? Os trailers que foram saindo, né? Que foram 2 e depois um teaserzinho bem curto, nos deixou assim, ó, com um hype absurdo. Inclusive eu fui assistir com aquele hype lá, nossa, cara, vai ter um monte de personagem, vai ter o Witch, o Máscara, os Coringa, o Batman, vai ter o Superman, vai ter Game of Thrones, tipo, vai ter todo mundo lá que a gente sonha em ver, né? E que é todo mundo do nicho, né, da Warner, né? Já que a Warner é dona de todo mundo, né? Dona desses personagens e franquias, né? Eles apareceram tudo ali nos trailers. Então, a gente ficou com aquele hype. Cara, vai ter os Looney Tunes, vai ter o LeBron James, cara. Vai ser show de bola. E aí, a história. Aí tá, né? O trailer ali mostrou, né, deixou a gente com hype, mas o filme não se resume em deixar a gente, né, ele não se resume em deixar a gente com hype. Ele tem que, como é que eu posso explicar aqui? Ele tem que deixar a gente aliviado, ele tem que deixar a gente satisfeito com uma história bacana. Só que ele não deixa, né, a história, se tu olhar num primeiro instante, tu vai dizer, ok, é muito fantástico. Mas assistindo pela uma segunda vez, que foi o meu caso, eu reassisti ele para fazer esse vídeo, para ter ideia se ele supera ou não o primeiro. Eu digo infelizmente que não, cara, ele não supera o primeiro, porque assim, ó, o primeiro, né, o jogo do século com o Michael Jordan, o que ele faz? Ele é um filme simples? Ele é sim um filme simples, muito simples, mas aí que tá. O fato dele ser simples é o que torna ele incrível. Eles não tentam encher um monte de coisa ali, né? Jogar um monte de informação na tua cara, né? Pra interter o cara, né? É tipo uma jogada meio suja, né? Tipo, joga um monte de coisa e aí meio que a história que é a história que a gente quer saber, eles meio que não trabalham isso, né? Que é a história. Eu, quando vou assistir um filme, eu quero saber da história, eu não quero saber de tanta referência. Isso é o que me enganou, né? Porque pelos trailers a gente acha, nossa, vai ser um baita filme, né? Porque vai aparecer isso, aquilo, outro. Aí quando tu assiste pela primeira vez, eu dou um ok, eu dou um maravilhoso. Mas aí assistindo pela segunda vez, um ok. Mas é um ok meio assim, ó, um ok meio, né? Não querendo dar um ok. Porque ele não supera o primeiro. Ele não supera o primeiro, a história é muito bagunçada e ele se aproveita do artifício. É um filme da Warner Bros. Eles têm, né, domínio sobre, como eu disse, todos esses personagens e focos diferentes. Matrix, Game of Thrones, Harry Potter, geral. E aí eles jogam na tua cara. Não tô dizendo que isso é ruim, né? Não tô dizendo que isso é ruim. Isso é legal. Só que isso fica em primeiro plano e a história, como ela é ruinzinha, né? Se tu parar pra pensar, ela fica em segundo plano. E aí que tá, né? Aí que tá o problema. Porque a gente quer saber da história, cara. E aí quando tu vai analisar a história, é bem porca. Porque eu vou falar assim, ó. Beleza, vamos focar na história. Tá. Quem é o vilão? O vilão, né? Ele é meio perturbado lá, né? Meio lelé da cuca. Ele queria atenção. E aí ele queria trocar no primeiro instante com o LeBron James. Ele queria que o LeBron James fosse para lá e ele, né, fosse um ser humano. Só que como é que ele vai ser um ser humano se ele é um servidor? E aí depois, do nada, ele já muda de plano.
No meio do filme, ele já muda de ideia, ele quer fazer outras coisas, e aí ele começa a raptar um monte de pessoa para deixar aprisionado lá no Serviverso, porque todas essas pessoas queriam, né, assistir o grande jogo, e aí do nada aparece o Esquadrão Valentão, que são bacana, eu achei eles legais, só que eles não têm tempo de tela, e eu tenho uma ideia bem melhor pro Esquadrão Valentão, de ser assim, ó, vamos supor que o Eddie, né, o vilão do filme, interpretado pelo Don Cheadle, né, o Máquina de Combate, fosse em mundos diferentes, da mesma forma que foi os Looney Tunes, e pegasse vilões ou personagens, sei lá, vamos supor ele vai no mundo da DC e pega o Coringa para jogar no time dele. Imagina o Coringa lá trapaceando, usando arma e tal. Tá, eu sei que é um filme da Warner, é um filme para criança, mas vamos supor que ele vai usar mais ou menos que nem um máscara assim, que puxa uma arma e aí quando ele aperta o gatilho, né, aparece uma piada, né, alguma coisa assim, né, bem cômica assim desse jeito. Ou ele vai em outros mundos e pega vilões ou pega personagens, super-heróis para jogar no time dele. Ia ser bem interessante também. Eu pagaria para ver, eu acharia incrível. Tipo, essa mescla, né, ia ser bem interessante. Só que aí do nada ele percebe que o Dom, né, o filho do James, tem um joguinho, que no joguinho deles tem os personagens ali já baixados, aí ele se aproveita, pega, joga ali e dá aquela misturada e plim, já tá aqui o time dele formado, muito rápido. Lá no primeiro tem mais embasamento, porque aqueles monstrinhos, eles ficam, né, poderosos porque eles roubam os talentos, né, eles são uma raça de alienígenas que meio que dá a entender que eles têm esse poder de, né, raptar o dom das pessoas, né, absorver de alguma forma, e foi o que aconteceu, né, por isso que eles se tornaram os Monstars, né, por isso que eles têm mais impacto, não perde tempo ali explicando tanta coisa, jogando tanta coisa na cara do espectador, né, e aí é o que torna os Monstars bem melhor que o Esquadrão Valentão, na minha opinião. Então, né, é muito confuso esse filme, mas não tô dizendo que ele é, tipo, não tem que olhar, ninguém tem que olhar ele, é ruim demais, joga fora, não é assim, cara, não vamos por esse caminho. Ele é um filme ok, né, mas é um ok ali, né, ele não é tudo aquilo que estavam dizendo, que tem gente defendendo ele demais, sendo que ele tem muitos erros em comparação com o primeiro, e o primeiro é como eu disse, o fato dele ser simples é o que torna ele incrível. E eles poderiam ter tomado o mesmo caminho, mas preferiram jogar muita coisa na nossa cara e ofuscar a história, que é o principal, na minha opinião. Então, ratearam muito, cara. Ratearam, mas ele tem um ponto que ele se salva. As piadas, cara. As piadas são muito legais, muito bem trabalhadas, né, dos Looney Tunes com os outros personagens de outros universos. Tipo o universo Matrix, o Harry Potter, o mundo de si lá, que eu achei muito cômico. O Superman lá aparecendo com uma cara de brabo pro Patolino que fez cagada. É muito cômico, cara. É muito show. Então, minha opinião, o filme é bem inferior, cara. É bem inferior ao primeiro. Então, é isso. O que vocês acharam do filme? Acharam bom? Acharam muito, muito ruim? Comenta aí no campo dos comentários. Aqui foi meu ponto de vista em relação ao primeiro. Mas ainda vai ter aí, né, vai depender muito do dia, vai ter um vídeo / crítica no canal. Que eu vou fazer com a minha irmã que assistiu o filme, né, o primeiro, em relação ao segundo, junto comigo, né? E a gente vai ter nossa crítica aqui no nosso veredito no canal. E que foi mais uma relação ao primeiro em relação com a história. Valeu? Então é isso. Um forte abraço, fique com Deus, deixa o like, se inscreva no canal e eu fui! Eu vou acabar com ele a moda antiga! Vou